Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um estudo da nossa série de estudo do Apocalipse. E hoje vamos estudar a lição número 7, o tema 7, João e o livrinho aberto. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nos ajuda, Senhor, nesse estudo. Pedimos a tua orientação, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Esta visão do livrinho do capítulo 10 do Apocalipse são visões chamadas, famosas visões chamada parentética. Parentética porque está no meio de uma visão. Aconteceu lá com aquela visão dos 144 mil, que também é uma visão parentética, e essa também é uma visão parentética, né, que está no meio das trombetas, do estudo das trombetas. Então, no final da sexta trombeta e antes de tocar a sétima trombeta, João tem essa visão do livrinho, que está aqui no capítulo 10 de Apocalipse. E essa é uma visão bem interessante. Poucas igrejas tem um estudo aprofundado a respeito desse livrinho, ok? Que João vê. Olha como começa o estudo. Capítulo 10, verso 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça, rosto como o sol e as pernas como coluna de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs em pé, direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E brandou com grande voz, como ruge o leão, e quando branda, desferindo os 7 trovões de sua própria boca. Logo que falou os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu, dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escreva. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão direita do céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou os céus, a terra e tudo que nele há, já não haverá demora. Olha que interessante. Quem é esse anjo que João vê? Se você lembrar dos estudos anteriores, você vai perceber que nós falamos aqui sobre a visão do trono de Deus, o capítulo 5 de Apocalipse, e neste capítulo, nesta visão, João ele vê que ninguém tinha coragem de abrir o livro. Até que ele vê o cordeiro que foi morto, ele era o único digno de abrir o livro. Então, quem é esse anjo forte que está com o livro aberto na mão? É o próprio Jesus, que é o cordeiro que abriu o livro. Então, ele agora está com o livro aberto, ok? Esta é a pergunta desse livro, né? Se você comparar aí com o capítulo 1, verso 13 e o verso 16, você vai perceber isso. Agora, o que esse anjo trazia na mão? Um livro aberto. E que livro é esse? Qual foi o único livro na Bíblia que Deus deu ordem para selar? Bem, aí quando você vai para o livro de Daniel, capítulo 12, verso 4, verso 7, Deus diz para Daniel: sela o livro, encerra a visão. Então, o único livro na Bíblia que está fechado é o trecho do livro de Daniel que fala sobre aquela profecia das 2300 tardes e manhãs, no capítulo 8 de Daniel. Era um livro que estava fechado, selado. E agora esse livro está sendo selado. É o único livro na Bíblia que estava selado. É o livro de Daniel. E quando a gente tem essa visão do livro de Daniel, aí a gente percebe por que Deus pediu para que Daniel selasse o livro, fechasse a visão. Porque ele só seria aberto no final dos tempos. E agora, João tem uma visão dos finais dos tempos. E esta visão de finais dos tempos está mostrando que o livro de Daniel precisava ser aberto. Por isso que o livro de Daniel tem que ser estudado junto com o livro de Apocalipse. Qual foi o juramento que o anjo fez? Que ele fez esse juramento aqui no verso 6, né? E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, né? Já não haverá demora. Não haverá demora não é de qualquer outra coisa. Às vezes as pessoas pensam que esse texto aqui, já não haverá demora, é referente à volta de Jesus. Mas na realidade, o já não haverá demora, não haverá demora para acontecer o que está escrito no livro. Não há demora para revelar o que está escrito no livro, né? Esta é a ordem, né? Olha o que diz o verso 8.
A voz que eu vi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, tomei e fui ao anjo dizendo: dai-me o livrinho. E ele então me falou: toma, devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei. Na minha boca era doce como mel, quando porém comi, no meu estômago ficou amargo. Olha que interessante. Então a ordem foi essa: toma o livro e devora. Ok? Agora, o livro, o que o anjo disse que aconteceria? Que o livro seria doce na boca, verso 9, mas no estômago seria amargo como fel. E o que apresenta isto, né? Que experiência é essa de João, agridoce? Veja, queridos, já que o livro estava se referindo a Daniel, ao livro de Daniel, e quando a gente vai para Daniel 8,14, lá tem uma profecia interessante, né? Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Bem, um homem chamado Guilherme Miller, ele chegou nesse texto, ele entendeu que esse texto, a profecia se referia à purificação do santuário, que o santuário seria a terra e a purificação do santuário seria a volta de Jesus para purificar a terra. E quando ele pegou esse estudo de Daniel 8,14, fez os cálculos, ele descobriu que os cálculos das 2.300 tardes de manhã terminava no ano de 1844, precisamente no dia 22 de outubro de 1844, era o que ele calculou e pensou. Só que quando o ano de 22 de outubro, no dia 22 de outubro de 1844, Jesus não veio. Jesus não veio. Então foi a maior decepção que uma igreja pudesse ter. Nunca na história uma igreja teve uma decepção tão grande. E aqui se cumpre a profecia do livrinho, né? Que era doce na boca. Era doce porque a volta de Jesus, não tem coisa mais doce do que a volta de Jesus. Não tem coisa mais maravilhosa do que a volta de Jesus. Porém, Jesus não veio. Não tem coisa mais amarga do que essa experiência desagradável, né? Da volta de Jesus não ter acontecido no ano de 1844. Então, o livrinho que era doce na boca, volta de Jesus, se tornou amargo e Jesus não veio. Aqui está o cumprimento desta profecia. Nenhuma igreja passou por uma experiência tão interessante, tão agridoce como esta, ok? Da volta de Jesus. Por isso, nós cremos que esta profecia do capítulo 10 de Apocalipse se cumpre exatamente na história da igreja adventista. Era doce na boca, volta de Jesus, se tornou amargo no estômago e Jesus não veio. Olha como termina o capítulo 10, no verso 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas, reis, porque mesmo depois do grande desapontamento, mesmo o livrinho sendo amargo no estômago, ainda há uma ordem aqui que este movimento profético deveria pregar para muitos povos, nações, línguas, para muitas pessoas. Você consegue entender isso? Você conseguiu perceber isso? É por isso que agora eu vou fazer a nossa declaração de fé. Você crê que estamos vivendo no tempo do fim e que em breve Jesus voltará? Você crê nisso? Segundo, você quer agradecer a Jesus por Jesus estar no santuário celestial neste momento, intercedendo por nós, de acordo com Hebreus capítulo 4, verso 14 e 15? É seu desejo fazer parte de Deus e da igreja remanescente, a igreja da profecia bíblica, e é sua vontade entregar a sua vida a Jesus e se preparar para a sua vida? Se essa é sua vontade, feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta revelação tão bonita, tão especial da igreja profética dos últimos dias. E se a pessoa que está me ouvindo nesta manhã, neste momento, crê que
A Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja da profecia bíblica. Coloca no coração dessa pessoa para que ela possa sentir vontade de fazer parte desta igreja através do batismo. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo. O próximo estudo é as duas testemunhas mártires. Você não pode perder. Eu te espero no próximo encontro. Que Deus te abençoe. Um bom dia.